Para você que já vem do primeiro vídeo, lá a gente falou sobre Deus ser o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Trazendo para a nossa realidade, significa dizer que Deus é a letra A e a letra Z do alfabeto da gente, vamos colocar assim. Qual é a letra que vem antes da letra A? Nenhuma. Não existe nada antes da letra A. E nós chegamos à conclusão de que quando Deus disse que ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo que fora da existência dele, nada existe. Ele está dizendo que antes dele não existe nada, não existe um outro Deus. Não existe, por exemplo, o Pai de Deus. A gente anulou na aula passada a pergunta, né? Se Deus criou tudo e Deus existe, quem criou Deus? Versículo 21, olha o que diz. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está dizendo que fora dele não há salvador. O que isso significa, irmãos que estão me assistindo? Nós não podemos chamar ninguém de salvador, ninguém de nosso salvador, se essa pessoa não for Deus. Então nós não podemos ter outros deuses perante o nosso Senhor. Está escrito também nos 10 mandamentos, o texto está aqui na tela, onde Deus fala, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Vocês não podem chamar nenhuma outra pessoa de Deus, né, para adorá-lo, que não seja eu, o Deus Todo-Poderoso. Então a gente não pode adorar nenhuma outra pessoa que não seja o Deus Todo-Poderoso. Então nós não temos outro Salvador também que não seja o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos dizer que quem vai salvar nosso casamento é São Sebastião, é Santo Antônio, né? Nós não podemos adorar qualquer outra pessoa que não seja Deus. É errado, é pecado. Aonde diz que é pecado, que a gente não pode adorar outra pessoa que não seja Deus? Vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 9 e 10. Diz o seguinte: E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem que está falando aqui? Satanás. Satanás é o quê? Um anjo. Caído, mas é um anjo. Satanás se chega diante de Jesus lá no deserto e ele diz: olha, eu lhe darei o mundo todo aí se você se prostrar e me adorar. Presta só uma homenagenzinha a mim aqui e eu dou o mundo inteiro para você. Olha a resposta de Jesus. Versículo 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tem outro texto que eu estou colocando aqui na tela, que diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Nós já vimos aqui em outros vídeos que culto é você prestar homenagem a Deus. Então você só pode cultuar a Deus, você só pode adorar a Deus, você só pode fazer um culto em homenagem a Deus, você só pode prestar homenagem a Deus. Nós só temos um único Deus, Criador dos céus e da terra, e somente a Ele nós devemos adorar. Não podemos adorar anjo, não podemos adorar os apóstolos, não podemos adorar nenhum ser humano que teve sobre a terra, exceto um único, que é Jesus Cristo. E a gente vai falar dele daqui a pouco. Por que que ele é o único que nós podemos adorar? Mas primeiro eu preciso mostrar para você que anjo não recebe adoração. Logo, se anjo não recebe adoração, aquelas rezas, aquelas orações que são feitas aos anjos, não é bom, não é certo. Tá bom? Eu sei, você está aprendendo muito hoje aqui. Apocalipse 19, versículo 10, diz o seguinte: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Olha só, o que é que João fez? João, depois de ter uma visão gloriosa no céu, ele se jogou nos pés do anjo para adorar o anjo. Presta atenção. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal,
eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é que o anjo disse? João, apóstolo de Jesus, ele se prostrou diante do anjo para adorar o anjo, para prestar homenagem ao anjo, para cultuar o anjo. O que é que o anjo disse? Não faça isso, porque eu sou teu irmão. Não faça isso. Eu sou servo de Deus Pai Todo-Poderoso igual a você. Então você não pode me adorar como Deus. O único que pode ser adorado é o Deus Todo-Poderoso. Anjo não aceita adoração. Por que anjo não aceita adoração? É a pergunta que você deve se fazer. Porque é pecado adorar qualquer outra coisa que não seja o Deus Todo-Poderoso. Outro texto é Apocalipse 22, versículo 8. Diz o seguinte: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. O apóstolo João, mesmo depois de ter sido repreendido pelo anjo, no capítulo 19, quando chega no capítulo 22, na outra visão que ele estava tendo, ele não resiste, por ele ver o anjo muito glorioso, por ele ver o anjo em uma expressão da glória de Deus maior do que a que a gente consegue, por ele ver o anjo, né, que não caiu em pecado, o anjo que é perfeito, o anjo que se mantém santo diante de Deus, ele expressa a glória de Deus mais do que eu e do que você. O anjo que ele se mantém santo na presença do Senhor, quando nós olhamos para ele, é como se nós estivéssemos olhando para Deus. Então, o anjo ele expressa a imagem de Deus de maneira mais perfeita do que eu e do que você, que somos falhos, que somos pecadores. Então, quando João, o apóstolo de Jesus Cristo, viu o anjo expressando a glória de Deus, ele quis adorá-lo. E ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo, por ver que o anjo era uma criatura excelente, brilhante, aquela coisa gloriosa. Só que o que o anjo diz a ele mais uma vez? Não me adore. Adore somente a Deus, porque eu sou igual a você. Um dia, a imagem de Deus será restaurada em você também. Um dia você vai brilhar tanto quanto eu. Um dia as pessoas vão olhar para você e vai ver o rosto de Deus em você de novo. Então calma, eu sou servo do Pai igual a você. Só quem merece ser adorado é o Pai. Então nós temos aqui texto bíblico que fala que só quem é nosso Salvador é Deus e que só Ele merece ser adorado. Anjo nenhum recebe adoração. Não podemos dizer que Deus tem uma mãe. Não podemos dizer que Deus tem um pai. Por quê? Porque Ele é o alfa. Ele é a letra A. E antes da letra A não existe nada. Mas você deve estar se perguntando, então por que adoramos Jesus? Preste bastante atenção no texto agora. Isaías 9,6. Essa é a introdução para o próximo vídeo, tá bom? Isaías 9,6 diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse menino que nos nasceu e que ele é chamado de Deus Forte, que é o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Maravilhoso, o Conselheiro? Jesus. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é Deus, irmãos. Vamos para João capítulo 1, ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando João, o apóstolo de Jesus, diz aqui que o Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus, ele está falando aqui de Jesus. Jesus estava com o Pai, aleluia, no momento da criação. Por isso em Gênesis capítulo 1, eu estou colocando o texto aqui na tela, aleluia,
Por isso, em Gênesis, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque naquele momento ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criando todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1 vai dizer que o Espírito de Deus estava pairando sobre a superfície das águas. Ou seja, o Espírito Santo estava ali, fazendo o trabalho de criação. E diz aqui também que Jesus, o Filho, estava ali criando também. E o Pai estava ali também criando. Por isso, aleluia, diz o texto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso nós podemos adorar Jesus, porque Jesus é Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E é essa a aula que vem. Nós vamos falar sobre a divindade de Jesus, porque nós podemos adorá-lo, porque nós podemos invocá-lo como nosso único e suficiente Salvador, porque ele é Deus Pai encarnado na terra. E nós vamos entender como isso funciona, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre essa realidade. Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, para a gente encerrar a aula de hoje. A gente ainda vai orar, tá bom? Como eu prometi a você, nós vamos ler a palavra e orar juntos, sempre aqui no discipulado. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem é Jesus, irmão? É Deus conosco. Quem é Jesus, irmão? É o Todo-Poderoso encarnado na terra. E nós vamos falar sobre esse Deus no próximo vídeo. Tá gostando do discipulado? Se inscreva no canal, ative o sininho. Se for bom para você, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisa aprender também a palavra de Deus. E você que está aqui, eu quero dizer para você, você foi escolhido por Deus para estar aqui, tá bom? Você é eleito de Deus. Deus te escolheu antes de você nascer para você estar aqui nesse vídeo agora, me assistindo e aprendendo essa realidade. Então vamos lá. Querido Pai Celestial, aí estão os teus filhos, que estão, Senhor, perturbados por terem invocado, Pai, outros salvadores além de Ti. Senhor, invocaram Maria, invocaram José, invocaram Santo Antônio, invocaram São Sebastião, invocaram tantos outros nomes, Senhor, de tantas outras divindades, de tantos outros seres espirituais, né? Pensando que estava fazendo bem, pensando que o Senhor concordava com aquilo, mas hoje eles aprenderam que o Senhor não concorda com essas coisas. Aleluia. Pai Santo, perdoa-lhes os pecados. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que nós chamamos de Salvador alguém que não era o Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que a gente acendeu uma vela que não foi para a Tua glória. Por todas as vezes que a gente chamou o nome na hora da dor, na hora do socorro, que não foi o Teu. Oh, aleluia. Salvador nosso é Tu, Senhor. Por isso hoje confessamos aqui que nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nós rejeitamos hoje todo Deus, nós rejeitamos hoje todo Salvador que não seja o Criador dos céus e da terra. Nós clamamos a Ti, Pai, perdoa os nossos pecados, nos dá entendimento da Tua palavra, nos ajuda a viver para a Tua glória, nos ajuda, Senhor, a caminhar na Tua presença. Ó Deus, nos consola, ó Deus, nos perdoa, ó Deus, nos enche com Teu Espírito Santo, ó Deus, nos faz vencer as nossas batalhas diárias, ó Deus, não deixa a gente desanimar, abandonar o discipulado. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos firma na Tua presença, agora e para sempre. Acolhe, Senhor, cada um de nós como filhos do Senhor na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Envia o Teu consolo, o Teu refrigério, envia o Teu Espírito sobre nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto.